Olá, este é o podcast da Azeduca versão em vídeo. Se você estiver assistindo esse episódio no YouTube, saiba que ele também está disponível em vídeo no Spotify ou em áudio em qualquer plataforma de áudio, se essa versão for mais confortável para você. Hoje nós recebemos Dr. José Lúcio Machado, CMO da Inspirali, e também a Cíntia Merlin, que é gerente de operações da Daseduca, para uma conversa muito rica sobre educação médica. Bom, lembrando aqui que a gente já fez o episódio sobre educação médica, o episódio de número 100, e esse episódio vem para complementar aquele episódio de número 100. A nossa profissão demanda um aprendizado constante e é permeada de muitos desafios, né? O lifelong learning, esse conceito que a gente tanto ouve hoje em dia, já é algo bastante falado na medicina, né? Isso já é a realidade dos médicos desde que eles escolhem fazer medicina. Então eu gostaria que você trouxesse aqui para os nossos ouvintes como que se dá essa jornada de formação médica? Bom, Aline, Cíntia, é um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente conversar sobre um tema que eu me apaixonei por ele aí há mais de 25 anos, né? E entrando na sua pergunta, que ela esquenta aqui a nossa participação, eu diria para você que esse ciclo formativo e de opções pela medicina, ele já se inicia no ensino médio. O ensino médio ele é muito importante no despertar e muitas vezes jovens, muito jovens, né, eles são obrigados a tomar decisões de vida, por exemplo, e de abraçar uma profissão como a medicina, em que ao você abraçá-la, você casa com ela para o resto da sua vida numa série de obrigações éticas, né, dentre as quais você tem que estudar e se atualizar ao longo de toda uma vida, né? E eu digo que é uma obrigação ética porque é o que os pacientes esperam de nós, né, profissionais da saúde, médicos, que eles sejam recebidos por nós e por pessoas que estejam atualizadas e sabendo resolver os seus problemas de saúde. Então essa opção, ela começa no ensino médio. Por isso que eu tenho preconizado, né, no nosso ecossistema onde nós trabalhamos, né, na Inspirali, que é a fase de olhar para o ensino médio, de buscar nas escolas pessoas que sejam vocacionadas e que elas tenham oportunidade ainda durante a escola, que elas visitem a faculdade de medicina, que elas conheçam os laboratórios, que elas tenham vivências prévias, para elas terem ideia do que as espera, é fundamental. Nós termos esse aluno vocacionado para a profissão. E eu acredito que uma das premissas é as pessoas gostarem de gente, né? Essa não é uma frase minha, é uma frase do saudoso professor Adib Jatene, né, que coloca essa questão de, assim, olha, se existe uma premissa para você fazer a profissão da medicina, é gostar de pessoas, gostar de gente, né? Então, esse é o olhar que eu acredito que começa conosco, indo buscar os alunos mais vocacionados e que tenham esse dom de gostar de pessoas. Perfeito. E seguindo esse momento, né, do ensino médio, quando se dá essa escolha, que realmente, para alguns já é uma escolha que vem, que a pessoa já traz desde o berço, né? Alguns médicos a gente vê que é uma coisa que já vem desde criança, e para outros acaba sendo uma escolha que ele toma ali de última hora, quando está, né, decidindo para a questão do vestibular. Após essa decisão, né, como que se dá a graduação, toda aquela jornada do médico após entrar na faculdade? Veja, o vestibular é um momento penoso para o jovem, né, Muito. porque não é fácil, né, entrar de primeira numa escola médica boa, né, é um vestibular concorrido, isso gera angústia no jovem, e quando ele entra e consegue vencer essa barreira, que já é uma grande vitória, nas escolas que eram do passado, as escolas tradicionais, havia um choque muito forte do aluno quando ele entrava, porque quando o aluno opta por medicina, né, ele opta pela vida, por salvar vidas. É a frase que a gente mais ouve nos depoimentos dos alunos que entram na escola. E aí ele se deparava com laboratórios frios de anatomia, se deparando com os cadáveres deformados pelo formol, né, que longe daquilo do contato humano, né, e
E isso era um tanto desmotivador para uma parcela significativa de alunos. Boa parte das escolas médicas no mundo hoje entenderam, né, que elas têm que dar uma resposta e entregar para o estudante que abraça a medicina uma experiência de vida, né? As pessoas elas entram para isso, né? E a anatomia ela tem hoje modificado muito, né? Essa frieza do contato do cadáver ela já não se dá mais como era antigamente. Hoje nós temos a tecnologia, né, que traz a questão o ensino anatômico com uma visão muito mais pormenorizada, né, dos detalhes anatômicos, por exemplo, e numa outra dimensão, né, numa dimensão colorida, numa dimensão dinâmica, numa dimensão de mobilidade, né? Então, eu acredito que esse seja um passo inicial na entrada, que aí corresponde a esse primeiro ciclo do curso de medicina, onde ele se depara muito com os processos de entendimento de como a relação saúde-doença e determinantes sociais da saúde e doença acontecem, né? E ele procura entender essa explicação. O segundo ciclo já é um ciclo onde ele aprende mais intensamente as habilidades e a profissionalização médica já se dá presente através da aprendizagem da história clínica, do exame físico, do entendimento da necessidade de exames laboratoriais, de como se dá o processo de raciocínio clínico e tomada de decisão. E o terceiro ciclo é o terceiro ciclo da intervenção. É onde ele já se prepara de uma forma mais incisiva para resolver os casos e os problemas que são apresentados para ele na vida real. É o momento do internato, é o momento da imersão, basicamente, em todo o tempo, sobre enfermarias de hospital, sobre as unidades de saúde da família, sobre os ambulatórios, sobre os domicílios, ou seja, todos os espaços em que envolve a relação saúde-doença e que o ser humano habita, são espaços de aprendizagem e que se dão através do internato. Esse é o ciclo da graduação. Aí quando ele imagina que a coisa, né, puxa, vai se tornar médico, ele já tem que tomar uma outra decisão mais difícil que o vestibular, Aline, né, que é a decisão da especialidade que ele vai fazer. E isso por que é uma decisão difícil? Porque a especialidade que ele vai abraçar, ela vai definir muito como vai ser a sua qualidade de vida, o seu nível de entrega na profissão, o quanto que ele vai ter que se dedicar em termos de horas, o quanto que ele vai se ausentar das suas festas familiares, o quanto que ele vai ter que reduzir as suas horas de lazer. São opções difíceis e que estão relacionadas à especialidade que ele abraça, né? Se a gente imaginar, por exemplo, o obstetra, é maravilhoso, né? Você colocar a vida ao mundo, né, através do parto. Só que o parto ele não tem hora marcada, né? Alguns hoje até têm, mas o obstetra, que acompanha durante 9 meses a gestação numa parturiente, ele faz questão de fazer o parto da sua parturiente, e aí esse parto ele se dá durante a noite, de madrugada, de final de semana, né? O pediatra, né, a coisa mais comum hoje, o pediatra, é ele ceder o seu telefone para as mães, né, para os pais e mães das crianças que ele atende. E elas ligam e recebem ligações durante o dia, durante a noite, no final de semana, e se espera isso do médico. E assim eu poderia estar descrevendo aqui várias especialidades cuja entrega não tem hora marcada. E tem ainda a questão da prova de residência, que é outra dificuldade, que após a escolha, né, que é difícil, tem aí, a gente tem uma prova muito concorrida, né, com muitos candidatos, poucas vagas. E aí nós temos aí programas de residência médica que duram no mínimo 2 até 5 a 6 anos. Onde também uma boa parte da vida desse estudante, né, desse eterno aprendiz, né, ele também é absorvida muito, né, no treinamento em serviço pelo programa de residência médica. Daí quando ele pensa que acabou, né, ele tem que se atualizar e se reciclar. Eu diria para você, Aline e Cíntia, eu estou falando demais, vocês me cortem aqui, mas eu diria para vocês o seguinte: no meu tempo, na época que eu me formei,
os meus ciclos profissionais e dos meus colegas, eles duravam de 8 a 10 anos, né? Ou seja, eu fui cirurgião geral, depois pediátrico, eu trabalhei como professor, eu trabalhei como pesquisador, eu fui cooperado de uma cooperativa médica, aí eu fui sindicalista, aí trabalhei como gestor, né, a partir de uma formação de liderança que eu recebi de uma fundação americana. Então, cada ciclo desse durava 8 a 10 anos. Hoje, os jovens, esses ciclos, eles são muito mais curtos. Eles são de 3 a 4 anos. Isso quer dizer o seguinte, que você tem que se reinventar, reaprender, se reposicionar para se manter vivo no mundo do trabalho a cada 3 a 4 anos. E a demografia médica mostra que os médicos trabalham até 85 anos. Média de idade do médico brasileiro, 46. Da média, 42. Então, imagine, até 85 anos, você tendo que se atualizar e se reinventar permanentemente, né? Não é fácil, mas é apaixonante. É isso mesmo. Bom, a gente teve um episódio, né, Cíntia, falando sobre lifelong learning, muito com esse foco. Sim. E como eu já falei aqui, o médico, quando escolhe essa profissão, ele sabe, isso sempre foi assim, né? Desde o momento da escolha, a pessoa fala, vai casar com a profissão, porque é um casamento e é para a vida toda esse estudo, né? E isso está sendo hoje difundido para outras áreas. Hoje, acho que não existe profissional, em qualquer área que seja, que sobreviva sem que se mantenha atualizado, sem que busque, né, atualização constante. Bom, e nós, dentro da DASA, a gente também participa dessa formação médica, desde a oferta de campos de estágio para alunos na graduação, né, para o internato, até programas de formação médica, como pós-graduação, residência, fellow, aprimoramento, né, enfim, tem uma série de momentos aí onde a gente está, até simpósios, cursos, lives, enfim. E aí eu gostaria, Cíntia, que tu compartilhasse aqui conosco qual que é a tua visão, né, em relação à importância de uma empresa de saúde ter esse pilar de educação e pesquisa forte. Ai, Aline, bom, primeiro, obrigada, é uma satisfação estar aqui com vocês, uma satisfação conversar com o Zé e com você, Aline. Foi bem o que você trouxe, né? Há um tempo atrás a gente conversou sobre a importância do lifelong learning, porque quando o médico ele entra no ambiente de saúde e ele começa a se deparar com a prática em serviço, ele percebe que tudo aquilo que ele aprendeu precisa se atualizar. E precisa se atualizar com a roupagem da empresa onde ele está. Então, hoje na DASA, a gente recebe um volume grande de novos médicos, sejam eles nos programas de especialização, programas de residência e de aprimoramento médico, seja como médicos da staff. Mas todos eles entram no que a gente chama de espiral do conhecimento. Então, nós buscamos talentos no mercado, eles entram em programas de capacitação continuada, nos protocolos da DASA, nas rotinas técnicas, e aí não somente os médicos, como toda a equipe que está em contato direto com o paciente. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas. Então, nós temos programa de educação continuada, com treinamentos que são obrigatórios, treinamentos que são mandatórios, a partir de quesitos como qualidade e segurança do paciente, até programas que são optativos, cursos. Hoje nós percebemos que há uma grande relevância, importância em cursos de gestão, formação de médicos em gestão de negócios, em gestão de saúde, inclusive em gestão de dados. Hoje existe uma disciplina no mercado, um curso, que é o Health Data Science, né, que ele faz a conexão do bioestatístico, do profissional de saúde, com o analista de dados. Então, ele é o curso que é a interseção de 3 áreas, 3 conhecimentos, para gerar dados, para que o médico e o profissional de saúde chegue no melhor protocolo e no melhor desfecho clínico. Então, o programa de educação continuada, ele não para só na academia, né? Ele permeia toda a profissão de quem escolhe atuar na área de saúde.
Perfeito. Bom, e eu como também estou aqui navegando junto com vocês na educação, eu enxergo que a educação dentro de uma empresa grande, né, como a DASA, ela oxigena, né? Então a gente tem mentes pensantes, mentes aprendendo, se renovando, ela traz isso, né? E quando a gente ensina, a gente aprende muito. Então a gente ter esse ambiente com alunos, né, tá todo mundo se reciclando automaticamente, né? Então eu acho que também tem esse lado, né, da educação, trazer essa reciclagem, isso se reflete, obviamente, na maior segurança, né, num melhor desfecho para o paciente, que é o que a gente busca muito, né. Bom, e um dos desafios que eu também enxergo na educação médica tem a ver um pouco com a mudança, do perfil da sociedade como um todo, né, e isso se reflete no comportamento do paciente como um paciente mais protagonista, um paciente que hoje ele toma a frente da sua saúde, ele se informa, né, a gente está perdendo cada vez mais aquele modelo, né, do médico paternalista, ele manda, o paciente obedece, sem questionar, né, então o paciente já chega, ele estudou sobre a sua doença, é muito importante que o médico compartilhe com o doente, qual que vai ser a decisão, qual o caminho que vai ser seguido de um tratamento, né, se vai fazer ou não uma cirurgia, antes era o médico que tomava as decisões pelo paciente. Bom, e isso também se reflete numa maior cobrança do paciente, até mesmo em relação à segurança do ambiente de aprendizado, né, então assim, hoje eu vejo que um paciente dentro do ambiente de escola, ele já olha com, peraí, isso aqui é seguro, esse aluno, né, tem alguém por trás que vai revisar isso ou não, e eu percebo que antes a coisa fluía sem que se tivesse esse senso crítico. E aqui eu acredito que a tecnologia ela pode ser uma grande aliada, né, de trazer mais segurança para esse ambiente de aprendizagem como um todo. E eu gostaria que você comentasse, Zé Lúcio, como que se dá essa questão, né, como que o senhor enxerga essa questão da segurança que a tecnologia pode trazer no ambiente de aprendizagem e como que isso se dá dentro da Inspirali? Obrigado pela sua pergunta. Eu acho que ela traz aí uma reflexão, né? E eu começo a partir dessa palavra, né? Nossa atividade médica é uma atividade que mescla constantemente a reflexão e a tomada de decisão. E hoje, esse processo reflexivo e tomada de decisão, ele necessariamente ele tem que ser compartilhado entre o profissional de saúde, a equipe de saúde e a pessoa sob cuidado, né? Um dos avanços que a nossa organização enquanto sistema, e nós brasileiros temos que nos orgulhar por termos o maior sistema universal de saúde do planeta, né? E quando eu digo o sistema único do planeta, ele envolve tanto o sistema público quanto o sistema suplementar, que é a medicina privada. Esse conjunto hoje, esse tremendo ecossistema, ele tem um dos seus princípios o controle social. E esse controle social, ele se dá hoje em tempos onde a questão da comunicação, da nossa capacidade de diálogo, então a dialogicidade, a comunicação, o respeito à pessoa humana, ela está muito hoje na agenda de todos os setores produtivos, né? Hoje é impossível a gente imaginar uma atividade humana qualquer, incluindo aí a medicina, que não pense na questão da diversidade, da mescla cultural, das questões de gênero e de todas as diferenças e divergências que nós temos que hoje trabalhar no âmbito da sociedade. E considerar isso dentro do nosso cuidado. Bom, para isso surge, e a gente fica pensando, puxa, né, complicou mais a questão da tecnologia? Não. Tem uma neurocientista que nós tivemos oportunidade de conhecer na Inspirali, na Anima, fez uma apresentação muito bacana para nós há 15 dias atrás, que ela diz o seguinte, que o grande papel da tecnologia é fazer com que a gente ganhe tempo para fazer outras coisas. E nós, profissionais de saúde, temos aí a ferramenta da tecnologia para nos facilitar, para que a gente possa se dedicar mais àquilo que o paciente espera da gente, que é a comunicação, que é o olho no olho, que é o toque, que é conversar, que é a capacidade de escuta, né? Atenta, aquela escuta qualificada, né? E ao mesmo tempo, a partir da nossa reflexão, que a gente tome a melhor decisão
comungada com os desejos do paciente, né? Então, eu vejo a tecnologia aí, Aline, muito de uma forma muito tranquila, né? Eu costumo conversar e desafiar os meus alunos dizendo o seguinte, que nessa transformação importantíssima hoje na área da saúde, todos os setores humanos, com a incorporação de novas ferramentas tecnológicas, qual é a posição que eles vão ter na sociedade? Consumidores de tecnologia ou promotores das tecnologias? Né? Que lado que ele vai estar da inteligência artificial? A inteligência artificial ela não é alimentada sozinha, ela é alimentada pelo humano, né? Você vai usar e usufruir e se subjugar à inteligência artificial, ou você vai ser um indivíduo que vai pensar em como a inteligência artificial vai te facilitar a vida, né? Então, esse é o posicionamento que nós temos que ter hoje dentro da profissão. E a tecnologia ela veio para nos ajudar a melhorar, inclusive, as condições de acesso, de saúde da população. Excelente. Bom, a entrada das tecnologias em corporação é algo fascinante, né? É desejável e é inevitável. Eu diria que mesmo para quem não deseja, não tem como evitar. Tá aí e cada vez mais acelerada, né? O que eu enxergo é que do outro lado da moeda tem a questão da humanização, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado em como que essa tecnologia toda que tem vindo vai ser incorporada sem que a gente deixe de lado, né, a humanização que é tão importante, né? E como que a gente forma esses alunos que estão chegando, né, com esse olhar para o quão importante é isso tudo que você trouxe, né? Dessa questão da gente usar o tempo, né, que a tecnologia nos traz para dedicar ao acolhimento, ao cuidado com a pessoa, o olho no olho, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, Cíntia, como que tu enxergas isso? Aline, você sabe que ouvindo aqui o Zé Lúcio falar, essa construção dialogada é uma palavra que eu gosto muito, né? Então, ao passo que você constrói um tratamento, que você constrói uma melhor conduta com o paciente, não para ele, mas com ele, já é um acolhimento. E na DASA, me chama muito a atenção, porque quando nós entramos com treinamento, e o DASA Educa, o foco do DASA Educa é treinamento médico, o meu desafio lá no começo era como pensar no treinamento médico descolado da enfermagem, do físio, do psicólogo, do técnico, da equipe de gestão, onde chegam os dados. Não tem como fazer isso, né? Então, pensar numa construção dialogada e de forma conjunta, para mim é a melhor solução. E lá na DASA a gente fala muito que o treinamento não é médico, o treinamento é numa linha de cuidado que envolve uma equipe multi-saberes, né? Então, eu acho que é esse, assim, o grande pulo, é a grande diferença. Por mais que o meu público final seja o médico, a construção é sempre numa linha de cuidado e eu acabo envolvendo vários profissionais. O que, na prática, a gente divide. O DASA Educa fica com uma parcela que leva para o público médico e a universidade corporativa, a universidade DASA, leva esse mesmo conteúdo para a equipe multi. É desdobrado, né? É desdobrado. Uhum. Então, operacionalmente, por trás das cortinas, nós dividimos essa operação, porque a gente precisa alcançar 35 mil médicos e 35 mil colaboradores. Então, operacionalmente, a gente divide para chegar no público final. Mas o start, aonde sai, é um treinamento por uma linha de cuidado. E aí é a equipe multi. Equipe multi de saúde, de tecnologia, de gestão. Perfeito. Bom, e a Cíntia trazendo aqui essa questão da equipe multi, né, fica muito claro que o médico sozinho não faz nada, né? Então, como é importante também, eu penso que até durante a formação, já trazer essa mentalidade, né? Somos uma equipe, né? A saúde se faz com essa questão de a gente juntar forças, né? E um olhar para o outro com muito respeito, porque cada um realmente tem um papel fundamental dentro desse cuidado. E o quão importante é a gente já formar os médicos com essa mentalidade do trabalho em equipe, né? De um saber trabalhar com o outro, de saber trabalhar com equipe, né? Porque eu penso que nós somos muito treinados
a ser muito competitivo, né? Lá, quando começa o funil do vestibular, um vai passar, o outro não vai passar. A gente tem que ser o melhor lá no simulado e o melhor. E chega um momento que isso tem que ficar para trás, porque não é o melhor, né? A gente tem que trabalhar juntos para o melhor desfecho para o paciente. Aí o foco do melhor tem que ser melhor desfecho. Eu acho que isso também é muito importante. Bom, e um dos aspectos que a gente fala muito, muito na DAS é a questão da eficiência, né? Da gente ser muito racional no uso dos recursos. E eu acredito que é uma mentalidade que todos deveriam ter quando se fala de saúde, não é algo exclusivo aqui da DASA, né? A gente precisa ser muito racional, né? Quando a gente fala no ambiente do SUS, né? Então, até quando o recurso é mais limitado, a gente precisa saber escolher, saber usar, sempre pensando na pertinência, né? E como que a gente educa um aluno para ter essa mentalidade? Bom, antes da eficiência, eu queria comentar um pouquinho sobre nosso bate-bola aqui com essa questão do trabalho em equipe. Veja, nós tivemos aí 3 ondas importantes na humanidade nos últimos 40 anos, né? A época da AIDS, nos anos 80, né? Um novo enfrentamento que não é de hoje, mas o enfrentamento da medicina com relação contra o câncer. E aí nós tivemos aí a catástrofe sanitária que nós vivenciamos aí do Covid. Eu acho que essas ondas, elas trouxeram um grande aprendizado. Dessas questões, do muito que nós aprendemos, o reforço sobre a questão da ciência é muito importante, né? A medicina baseada em evidência científica. Segundo, a questão da vacina, no caso do Covid, né? E o trabalho em equipe foi fundamental para o sucesso do enfrentamento dessas situações, né? Nós médicos já nos sentimos o quanto fomos impotentes no enfrentamento solitário do câncer e da AIDS. E com o Covid, sem dúvida nenhuma, o trabalho em equipe mostrou-se que ele é muito mais eficiente, traz muito mais resultados, traz muito mais satisfação, a vitória mediante o embate da saúde e doença, quando a gente está trabalhando em equipe, né? Então, esse é um aprendizado importante que a gente tirou desse momento. Trazendo aí para as melhores práticas e associando a questão da eficiência e dos custos, essa vivência dos nossos alunos da Inspirali, das nossas escolas, né, na rede DASA, ela traz um enriquecimento muito grande na visão da formação médica para os nossos estudantes e para os nossos professores, né? Primeiro, o bom uso dos insumos, dos medicamentos, dos equipamentos, né? A atividade reflexiva também na qualidade e no bom uso desses recursos. Segundo, porque inclusive, faz parte hoje do currículo obrigatório da medicina, nas diretrizes curriculares nacionais, nós temos que desenvolver 3 âmbitos de competência nos alunos, nos estudantes de medicina. A questão do cuidado à saúde, através da atenção à saúde, a educação na saúde e a gestão na saúde. E essa questão da gestão, ela não envolve só custos, ela envolve o olhar do médico na gestão da clínica do dia a dia. E o que é essa gestão da clínica? É ele pensar no funcionamento não só do seu consultório, mas do ambulatório onde ele está, no hospital, ao traçar prioridades, ao fazer escolhas, a fazer até coisas básicas, olha, a gestão da fila, né? Isso tudo envolve uma entrega mais eficiente para o paciente, faz com que um recurso escasso de todos nós hoje, que é a questão do tempo, ele seja pensado e repensado com racionalidade, né? E os custos em função de uma economia de tempo, né, também são repensados dentro dessa perspectiva. Então, para a formação médica, e nós estamos num ambiente altamente profissional na rede de hospitais da DASA, onde essas questões são levadas muito a sério, sempre com o foco na qualidade da atenção, né? Eu não tive, nessa nossa experiência, nunca nenhum depoimento de aluno nosso nenhum dizendo que a qualidade não esteve em primeiro lugar nesse cuidado, e isso é um bom exemplo. E eu costumo dizer, Aline, que a medicina,
ela se dá através dos modelos e dos bons exemplos. E na Rede DASA nós temos profissionais fantásticos, né? Hoje uma boa parte do nosso programa de embaixadores na Inspirali são formados por profissionais como a Cíntia, como você, né? E que a nossa expectativa, e que está sendo respondida, é que vocês trazem para os nossos alunos o exemplo das boas práticas, né? Então, isso é muito importante. Um outro dado importante também é o seguinte: a Escola Médica Brasileira, que é uma boa escola de formação, mas ela tem um pouco na sua história dos últimos 50 anos orientado muita formação médica para o cuidado individual da saúde. E esse cuidado individual da saúde dentro da esfera do cenário público. Então, eu costumo dizer para você o seguinte, que alunos saíam aí dos nossos cursos no final do 6º ano sem saber que existe, por exemplo, uma tabela de procedimentos da Associação Médica Brasileira, de como é que funciona uma tabela, como que ele deve trabalhar com isso no consultório, né? Coisas elementares assim, né? Quanto custa uma receita? Aqueles medicamentos que ele recomenda, será que o paciente tem acesso a isso gratuitamente na unidade? Ou ele vai ter que gastar? Essa visão nós estamos tendo através do olhar formativo de inserir esse aluno no que nós chamamos de complexo econômico industrial da saúde, que envolve não só os aspectos de cuidado individual, público, mas também no privado, e aí a nossa relação com a Rede DASA é fundamental, mas também com o olhar para o ecossistema que é composto por uma indústria farmacêutica potente. E aí, o nosso foco na pesquisa clínica, né? Você estava citando a questão do ensino, da pesquisa, e o como é importante a DASA ter a visão e incorporar o ensino e a pesquisa nas suas práticas, porque faz com que as melhores práticas, a qualidade, ela vem através do aprendizado, da produção de conhecimento, da produção da pesquisa. Então, isso é muito importante. A formação crítica do aluno com a pesquisa também é uma questão muito importante. Então, nós estamos falando assim, quando a gente olha a formação médica do ponto de vista do complexo econômico-industrial, nós estamos olhando também, além da indústria farmacêutica, a indústria dos equipamentos hards, pesados, dos equipamentos médico-hospitalares, até os wearables, os devices, e tudo que envolve hoje a revolução da prática médica através da utilização ampliada da telesaúde, da telemedicina. Nós temos que repensar a semiologia, nós temos que repensar a anamnese, né? Nós temos que repensar o exame clínico mediado por tecnologia, né? Então, isso são aprendizados que nós estamos incorporando para dentro da escola, mas a partir de um olhar do mercado. Uhum. E esse olhar do mercado a gente tem através da experiência que nós estamos tendo com a rede privada, com a DASA. Que excelente, como é bom ouvir isso, porque, né, é claro que a gente acaba voltando para a nossa época de graduação e eu vejo que nada disso estava presente e aí a gente começa, puxa, já faz tempo, né? Mas fico muito feliz com essas transformações que se fazem muito necessárias para o aluno sair da faculdade já sentar assim, ilhado, né? Porque às vezes a faculdade é um mundo à parte, né? A graduação é um mundo à parte. A gente vê o quanto que existe essa preocupação em que ele saia formado já preparado mesmo, né, para o que ele vai enfrentar lá fora. E você comentou também a questão dessa formação voltada à gestão, né? Isso é muito interessante. A gente, nosso dia a dia, a gente troca muito, eu e a Cíntia, é muito voltado à análise de dados, assim, as decisões são pautadas em dados, né? A gente consegue, com dados, mudar rumo de projeto, a gente está indo por um lado, bom, o dado está mostrando que não é por aí, vamos para lá. E o quanto isso é importante, eu particularmente acabei tendo que buscar essa formação com o MBA, porque não fez parte da minha graduação, e eu acho que o MBA acabou facilitando, né? A gente acaba aprendendo na prática, mas apanha muito mais. Então, e como é bom saber que isso já está incorporado e que o aluno já sai com essa visão, né? Muito mais ampliada. Olha, na Inspirali, a gente está numa fase de aprendizagem e de incorporação do que nós chamamos das metodologias ágeis. Uhum. E as metodologias ágeis, elas trazem esse encontro que a Cíntia falou bem, na questão da produção do dado para tomar decisão. Um encontro inédito na história, onde você tem o expertise, no caso, os médicos, os profissionais de saúde, você tem o olhar da gestão e você tem o olhar da tecnologia da informação trabalhando em sinergia
com a expertise que demanda a necessidade e as dores. Então, o profissional médico, o profissional de saúde, ele tem as dores da sua profissão que, ao olhar para o gestor, ele tem uma resposta, uma determinada resposta, e ao olhar para a tecnologia da informação e os profissionais dessa área, também o desenvolvimento da tecnologia permanente para resolver essas dores. Esse pensamento hoje é de trabalhar no âmbito das squads, né? E isso nós incorporamos, porque a Inspirali, que nasce da nave-mãe Ânima, né? A Ânima já tem essas práticas há mais de 10 anos, né? E nós aprendemos e absorvemos isso com as práticas da Ânima, né? Trazendo para as nossas escolas de medicina essa visão das squads. Então, isso para mim está sendo um aprendizado muito grande, porque eu sou de uma geração que a gente ainda não pensava nas squads e agora isso é muito real, né, na produção dessas tecnologias que nos ajudam a ter bons relatórios, bons dados para tomadas de decisão no dia a dia. Isso para a medicina, ela muda a qualidade, a precisão diagnóstica, né, de uma forma significativa. Perfeito. Bom, e dentro ainda da formação médica, né, desse contexto, um outro aspecto que eu considero muito importante é a questão social, né, esse olhar para o social. É realmente o aluno não sair da faculdade totalmente ilhado ali no seu mundo, no seu universo, no seu bairro, né, na sua realidade. Então, a gente, olhando para o Brasil, um país de dimensões continentais, né, com grandes vazios assistenciais. Então, quando a gente olha para São Paulo, né, um estado rico, um estado, né, onde a saúde existe de uma maneira muito diferente do que se a gente olhar para o norte, para o nordeste, né, onde a gente sabe que o acesso à saúde é diferente. Então, como que a gente cria o aluno com essa consciência social, né, com esse olhar para uma realidade que é a realidade do nosso país, e até lendo sobre a Inspirali, estudando sobre a Inspirali, eu soube do projeto Amazônia, que é um projeto muito bonito, Missão Amazônia, né? E eu gostaria que o senhor comentasse aqui como que se dá esse olhar para o social e também como que é esse projeto. Então, a Missão Amazônia, eu acho que ela é consequência de um casamento de uma série de aspirações, que começa no âmbito da Ânima, através dos seus 3 sócios fundadores, o Daniel Castanho, o Marcelo Bueno e o Maurício Escobar, que sempre tiveram, na história de vida deles, uma inserção muito forte no sentido de transformar o Brasil pela educação, pela saúde, e dando para essa questão de importar-se com o país nas suas questões sociais, dando sempre uma relevância para importar-se com essas questões. O Daniel traz ali uma missão de investimento na área da Amazônia, da região norte do país, liderando um conjunto de empresários que estavam com a mesma visão. O Marcelo Bueno, o presidente da companhia, com uma história de vida onde parte da sua juventude ele percorreu as áreas e as populações ribeirinhas do Rio Amazonas, no Acre, né, e ele trouxe dessa experiência todo um olhar muito sensível para as questões da região norte do país, e o Maurício Escobar com uma visão empreendedora, gestora, de querer transformar também o país através de abraçar essas questões sociais. Junta essa determinação deles com o nosso projeto pedagógico, onde eu trago na minha caminhada uma inserção muito forte da formação médica, desde o início do curso, nos serviços, nos cenários de prática dos serviços de saúde, nas populações de baixa renda, das populações do entorno dos campos universitários mais carentes. Os nossos alunos, eles antes e independente da Missão Amazônia, eles participam de atividades no Sistema Único de Saúde desde o primeiro ano, né? Aí surge a questão da Missão Amazônia, que eu acho assim, traz toda essa predisposição das pessoas com um contexto. E esse contexto, a gente tem que olhar hoje a questão do meio ambiente, ela volta na agenda nacional como uma força muito grande. Mas quando nós optamos a abraçar a Amazônia, nós estamos ali logo imediatamente saindo da pandemia e com
um cenário calamitoso do ponto de vista da perspectiva da preservação do meio ambiente, da preservação da Amazônia. A Amazônia estava gritando para todos os brasileiros ajuda. Então, aquilo que nós procuramos fazer através da Missão Amazônia, levando os nossos estudantes para lá, é uma areiazinha, né? Mas que eu fiquei imaginando, eu falei, puxa, nós somos 392 escolas médicas no país. Se metade dessas escolas resolverem abraçar a região norte, a Amazônia, puxa, nós vamos conseguir fazer uma coisa de muito grande impacto, né? E aí o que eu percebi, Aline, que assim, além da gente ajudar de forma muito importante essas comunidades, porque a gente mantém a missão de uma forma constante, perene. O principal processo de transformação é com os nossos estudantes. Eles voltam diferentes. Eles voltam com outro olhar, né? Eu costumo dizer assim, às vezes, eles indo numa unidade de saúde simples, de uma periferia aqui da Zona Leste de São Paulo e tudo mais, eles, puxa, lá não tem lugar para sentar, lá aqui não tem, é abafado, não tem um consultório. Depois que eles voltam da Missão Amazônia, onde eles atendem a parte da população sentado em caixão, em caixote, debaixo de árvore, indo para dentro da mata, indo nas populações indígenas, dando tudo de si para dar certo. Todas essas questões, elas ganham, elas se relativizam, né? Aí a gente vê que conseguiu atingir a alma de cada estudante de aquilo que a gente quer que eles tenham ao longo da vida enquanto médicos. Eu acho que o profissional de saúde, ele naturalmente ele desenvolve uma liderança, mas o líder servidor é a essência da profissão de saúde, né? Aquele que lidera para servir o outro, né? Esse eu acho que é a nossa essência. Muito lindo, parabéns mesmo, o projeto é encantador, né? E eu tenho certeza que é transformador também para quem passa por lá. Parabéns. Bom, e voltando aqui, né, o doutor José Lúcio trouxe aqui a questão do marco histórico que foi a pandemia recente, do quão transformador foi, do quanto que exigiu, né, das equipes multiprofissionais, né, e tudo isso que todos nós bem sabemos. E aí, Cíntia, trazendo para o contexto da educação, né, o que tu achas que a pandemia trouxe de aprendizado para nós, né, esse período onde a gente teve que correr, se adaptar, né, e tantos estudos saindo? Como que é a tua visão em relação à educação? Aline, eu acho que a gente expandiu muito e um dos propósitos é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? A gente estava conversando um pouco antes da gente entrar. O Das Educa, ele ganhou tamanho e ele ganhou volume, foi com a pandemia, né? A gente tinha o desafio de chegar nesses 35 mil médicos na DASA, distribuído Brasil e Latam, e como fazer isso uma vez que as sessões clínicas deixaram de ser presenciais, as reuniões clínicas foram canceladas, não havia simpósios mais, então a gente precisou se reinventar. E o Das Educa veio para um canal que até então era novo, produzindo podcasts, os simpósios que passaram a ser online. Hoje a gente tem uma plataforma de transmissão com várias modalidades, seja ao vivo presencial, seja somente presencial, com conteúdos científicos ali de fácil acesso, gratuito. Então eu acho que a educação precisou se reinventar. Aquela educação tradicional continua, né, e agora retornando, então a gente tem as sessões clínicas, hoje na DASA são cerca de 80, 90 sessões clínicas por mês, presenciais, que a gente realiza, mas as sessões clínicas online continuam sendo as de maior audiência, né? Os simpósios, uma vez a nossa vocação, que é gerar conhecimento pela pesquisa e disseminar pela educação, continua sendo o principal veículo online. Enquanto no presencial nós alcançamos 200, 300 pessoas, no online a gente vai para milhares, não é? Então, a educação precisou sim ser reinventada, mas é um legado, né? A gente continua vivendo isso, a gente traz o tradicional ainda, mas a gente se reinventa com o objetivo de disseminar e de levar um conhecimento
qualificado para um número maior de pessoas. Perfeito, democratizou, né, o conhecimento. E hoje a gente Exatamente. vê isso e veio para ficar mesmo. Foi uma experiência que veio e as pessoas hoje não se imaginam, né? São reuniões online. Eu trabalho de Florianópolis com todo o time de Daseduc em São Paulo. E isso acontece porque temos o Teams, porque temos o E Zoom. muito enfim. aliado à gestão de eficiência Exato, também, né? Porque a exato. gente sabe que hoje, com as transmissões online, o custo é muito menor do que no presencial. Então, acabou sendo muito mais sustentável. Exato. Zé Lúcio, quer complementar? Então, eu acho que a gente, assim, de alguma forma inconsciente, a nossa vida já foi se hibridizando, e essa hibridização a gente trouxe de uma forma mais intensa pós-pandemia para dentro da escola. Nós não temos hoje noção do que aquilo que a gente está fazendo, se está presencial ou online, não tem mais sentido ficar separando essas coisas, né? Isso é ensino à distância, isso é ensino presencial. Essa atividade que nós estamos fazendo, ela é à distância ou presencial? Nós estamos presentes aqui. Só que a informação que nós vamos estar colocando aqui, através da rede, né, que vocês vão colocar, isso vai estar no Spotify, isso vai estar no Instagram e tudo mais, e vai disseminar, né? E essa disseminação que torna a vida na prática híbrida, ela faz com que as distâncias se encurtem, a informação se democratize, as pessoas têm acesso, e isso para a educação é muito importante, né? Nós estamos trabalhando com 14 escolas de medicina em lugares como capitais brasileiras e também no interior do país profundo, né? Desse interior profundo do Brasil, e em que é importantíssimo que o estudante de medicina de uma capital ou de uma cidade do interior da Bahia tenha acesso à qualidade formativa, né, com um nivelamento dessas oportunidades. Então, eu costumo dizer assim, olha, de repente eu ter lá o Paulo Chap-Chap, a Aline, a Cíntia, né, trazendo uma aula magna para os meus alunos aqui de São Paulo, hoje os meus estudantes de Jacobina também têm essa oportunidade. Os meus estudantes de Irecê também têm essa oportunidade de ter vocês, né, e aprender junto e com o mesmo grau de oportunidade que os estudantes de São Paulo, de Belo Horizonte, de Florianópolis. Então, essa é uma questão importante. Eu acho que um outro dado que esse mundo que nós estamos hoje nos traz, com a vivência da pandemia, é a questão da humildade, né? Eu posso dizer para você que eu hoje assumo mais ainda o sei que nada sei, né? E eu acho que nós estarmos abertos e termos a coragem no dia a dia de falar para o nosso aluno que determinado tema a gente não sabe, mas que vai aprender junto, essa é uma das coisas que eu acho que a gente aprendeu dentro da escola, que a gente, na prática, nos serviços de saúde, essa é uma realidade, e por isso que a gente se constitui em comunidades de aprendizagem, para a gente aprender junto e misturado, né, e crescer junto. Eu acho que essa é a nova ordem das coisas no mundo, né? O trabalho de solidariedade, o trabalho mais de cooperação, de colaboração do que a competição, né? E nós entendermos que isso é uma necessidade mediante a nossa impotência, né, das transformações que nós estamos vivendo hoje no planeta. Perfeito. Eu acho que com toda essa democratização, o que vai ser necessário é a gente adquirir a capacidade de selecionar o conteúdo que a gente vai consumir, porque é muito conteúdo, né? E aí eles falam até do upskilling, né? Que é a capacidade da gente filtrar e selecionar o que a gente quer aprender, o conteúdo que a gente consome, qual que é o propósito da gente estar consumindo aquele conteúdo, porque é por todos os lados, tem conteúdo e tem conteúdo bom. E selecionar fontes Exato, também, né? fundamental. Aonde que a gente busca as informações. Perfeito, Cíntia, excelente. Bom, gente, dá vontade de ficar com vocês aqui o resto do dia, porque realmente o bate-papo é muito gostoso, vocês trouxeram muito conteúdo para quem está nos ouvindo. Quero agradecer vocês dois por estarem aqui conosco hoje e quero deixar aqui um momento para vocês deixarem uma mensagem para quem está nos ouvindo, que se interessa sobre esse assunto, começando por vocês, Lúcio. Eu posso dizer que eu gostei muito de estar aqui com vocês hoje. O ritmo da conversa foi um ritmo, uma pegada muito boa. Que bom. Eu acho que nós conseguimos aí trocar ideias numa velocidade muito bacana, agradável. Vocês me trouxeram muito à reflexão. E eu gostaria de aproveitar esse espaço para dizer que essa parceria
nossa, das nossas escolas com a rede DASA, ela está sendo um aprendizado muito importante, não só para os nossos alunos, mas para toda a organização, né, e para todo o nosso ecossistema. Eu acredito que o entendimento na profundidade do que vem a ser hoje a gente trabalhar com a questão da saúde na perspectiva do complexo econômico e industrial, de uma forma ecossistêmica, né, e a gente entender todas essas nuances, né, e a velocidade e a sinergia que a tecnologia traz para todos esses processos e se manter conectado, né, é um grande desafio para todos nós. E para os nossos estudantes, e principalmente para aqueles estudantes que estão começando agora e vão se formar daqui a 6 anos, certamente vão encontrar um mundo muito diferente do que esse que nós estamos já discutindo aqui hoje, né, porque a velocidade das transformações, ela é impressionante. Então eu queria agradecer a oportunidade da gente poder estar aqui nesse retrato desse momento, podendo estar conversando sobre a complexidade da nossa realidade, mas cheio de dúvidas do que vai acontecer daqui a 5, 6 anos, porque a vida hoje é assim. Isso mesmo. Eu vou aproveitar aqui tua fala para expor aqui o meu sentimento, né? Eu acredito que a gente aqui, nós somos os vetores, mas a aproximação do ambiente acadêmico com o ambiente de saúde nos provoca a oxigenação, ao aprendizado, e aí não só dos médicos. Para eu vir aqui hoje, eu estudei, eu fui buscar informações, eu busquei artigos para trazer informações atualizadas. Então, essa provocação na saúde, eu acho que é benéfico para os pacientes, é benéfico para o profissional da área de saúde, é benéfico para o profissional da área de gestão. Aqui no meu caso, eu também não sou da área de saúde. Eu acabei vindo para a área de saúde porque fiquei apaixonada, né, desde a minha graduação. E aí faz 20 anos que eu tô. Então, o ambiente acadêmico é onde a gente busca as informações, é onde a gente oxigena e vem para o nosso ambiente aplicar a melhor prática. Quando um interno, um estudante de medicina entra no hospital, o primeiro convite que a gente faz é para que ele conheça processo. Ele vem ávido em ver paciente, você vai conhecer os processos, você vai conhecer as pessoas, você vai identificar oportunidades, você vai provocar, porque não é o que a gente está fazendo, é o melhor, você pode trazer inovações. Então, quando a gente põe a academia junto com a medicina, é onde a gente tem os melhores insights, onde a gente pode provocar os melhores desfechos, como você trouxe, Aline. Então, eu estou muito feliz com essa parceria. Eu acho que a gente tem aí uma jornada longa e brilhante aí pela frente. A reciprocidade aqui é muito intensa. Obrigada, pessoal. Muito bom. Até a próxima. E para você que ficou conosco aqui até o final, acesse o nosso site daseduca.com.br para conferir toda a nossa programação e também as nossas redes sociais em Daseduca.